Shalom, pessoal. Aqui é a professora Vivian Lopes, astrofísica, e eu quero falar um pouco, brevemente, com vocês sobre essa celeuma descabida que estão fazendo sobre a nomeação do novo presidente da CAPES, o Dr. Benedito Neto, simplesmente pelo fato dele ser criacionista. Vale dizer que Isaac Newton era criacionista. A obra teológica de Newton foi muito maior do que a sua obra científica, digamos, secular, o trabalho de descrever a natureza. E Newton era fascinado pela Bíblia. Ele postulou que Israel teria que voltar à existência para que as profecias bíblicas fossem cumpridas em sua totalidade. Ele criou a área da cronologia, ele fez uma obra monumental, e perto da sua grande obra teológica, a obra dele é secular, digamos assim, é como se fosse um passatempo, certo? Então, a relevância da grande obra de Newton para a obra dessas pessoas que estão fazendo uma crítica desonesta, criticando a competência dessa pessoa íntegra para ocupar o cargo de presidente da CAPES. Então, a relevância do trabalho de Newton para a relevância do trabalho dessas pessoas simplesmente dispensa meus comentários. E eu quero dar mais um exemplo para vocês. Então, nessa obra aqui do Hawking, Gênios da Ciência, ele traz um excerto de alguns cientistas muito notáveis na história da ciência, um deles Nicolau Copérnico. E aqui no livro 1, o Copérnico escreve assim sobre a astronomia, sobre a arte da astronomia. Ele diz: esta arte, que é como se fosse a líder de todas as artes liberais e que é uma das mais dignas de um homem livre, se apoia em quase todos os outros ramos da matemática, aritmética, geometria, óptica, geodésia, mecânica e todas as outras se oferecem a seu dispor. E já que uma propriedade de todas as boas artes é afastar a mente dos homens dos vícios e direcioná-la a melhores empreitadas, essas artes podem realizá-lo mais completamente, além do prazer mental inacreditável que proporcionam, pois quem, após se empenhar no estudo de coisas que vê estabelecidas e perfeitamente ordenadas pela ordem divina, não iria, por meio de sua contemplação diligente e por meio de um certo costume, despertar para aquilo que é melhor e se maravilhar com o artífice de todas as coisas, em quem reside toda a felicidade e todo o bem? Pois o divino salmista certamente não disse gratuitamente que se deleitava com a obra de Deus e se regozijava nas obras de suas mãos, a menos que, por meio destas coisas, como por algum tipo de veículo, sejamos transportados para a contemplação do bem superior. Então, a contemplação da coisa criada, né, nos leva a algo muito maior, que é o Criador. E eu acho muito interessante a maneira, a forma que o Copérnico escreve. Ele fala assim sobre algo que ele pretendia fazer. Semelhantemente, no caso de outros planetas, procurarei, com a ajuda de Deus, sem o qual nada podemos fazer, realizar uma investigação mais detalhada sobre estes movimentos. Enfim, dentro do texto dele, ele cita Deus e faz esse comentário do coração dele, que sem Deus ninguém vai poder fazer nada, então se Deus quiser, ele vai fazer. E sobre a resposta a um desses grupos da USP, o doutor Enésio, professor Enésio Almeida, no seu site Nomenclatura Científica, ele dá uma resposta a um grupo da USP que está tentando diminuir a competência do presidente nomeado da CAPES. Inclusive, ele comenta partes que são falsas na resposta, no manifesto que eles fizeram, certo? Então, se você tiver interesse, confira lá na página do professor Enésio Almeida. Shalom, um abraço.